Buenas noches, senhoras e senhores. Muito bem-vindos ao Bastidores Talk Show. E vamos chegando, vamos entrando. Estou aguardando vocês. E um beijo especial para os humanos que estão assistindo depois, que não estão no ao vivo, mas se alongam até o IGTV para ver a nossa live. E a minha convidada Mor já chegou, já me enviou a solicitação. Mariana Freitas também sempre chega na hora, chega uma das primeiras a chegar. Então vamos lá. Vamos fazendo aquele momento indique já. Espera aí que agora coloca o fio, some o dedo. Indique já. Pega o dedito, bota no aviãozito e manda para as pessoitas. Para a gente ter mais humanos e interessados aqui no nosso bate-papo talk show. Envie separadamente para vários humanos, para que eles compareçam. E a outra dica é muitos coraçõezinhos, sim. Muitos corações, porque tio Mark quer. Tio Mark gosta. Gente, eu tô hoje com esse filtro porque eu tô com essa questão desde que eu descobri esse filtro. Vou até diminuir a música, porque é tipo papo sério. Minha mãe me obrigava a ter esse corte de cabelo na infância, tá? Naquela época, se eu não me engano, chamava corte Romeu, tá? E eu passei a chamar esse tipo de corte de bala Juquinha. Então, eu botei lá até nos stories um vídeo meu falando sobre isso. Eu gostaria que vocês votassem, tá? Se esse cabelo bala Juquinha orna com a minha pessoa ou eu continuo implicando com a minha mãe e carrego isso até o fim da minha vida, tá bom? Luciana Cortez, Mari Queiroz, João Batista, chegando, oi. Tudo bem, gente? Sérgio Baia entrou, já foi meu convidado. Igor Paiva, sempre presente. Vários emojis. Sérgio Baia, indique já. Vamos pegar ele dedito. Oi, João. E vamos convidar mais humanos, não é verdade? Por quê? Já expliquei. Porque aí o tio Mark diz, gente, quem é essa garota Pia Manfroni? O pessoal indica a live dela. As pessoas botam muitos corações. Vou pegar a live dela e botar a brutueja dela lá na frente. Não é isso? Maurício, tudo. Maurício, depois você vai lá votar para ver se esse cabelo me orna ou se eu continuo a ter um trio, uma desavença, um recalque de vida inteira com a minha mãe por conta desse cabelo bala Juquinha. Muitos beijinhos da Maria para você, Pia. We love it. A nossa musiquinha chegando ao fim. Nós temos apenas 3 minutos de esquenta. Ficou ótimo, né? Gente. A Badia já me convidou, já tá aqui marcado. Deixa eu ver aqui. Já está aqui a solicitação maravilhosa. E quando eu botar o teaser, nosso videoclipe de entrada, depois você entra, tá, Badia? Muitos coraçõezinhos. E a pergunta que não quer calar, indique já, pega o dedito e manda o aviãozito para várias pessoas. Vamos convidar geral para esse momento Bastidores Talk Show. Paulo Pereira que sempre vem. Olha aqui, vamos convidar mais humanos. Enviar separadamente. Dácio querido, tudo jóia? Tudo bem? Já temos uma pergunta de quem? Tudo bem, Pia? Tudo, Maria Queiroz? Tudo ótimo, amor. Obrigada pela presença. Já temos vários humanos aqui. Que delícia, Letícia. Mais uma musiquinha, mais um esquenta. E já vamos começar, que a minha convidada já chegou. Eu vou tirar esse momento filtro. Muito bem. Peraí, que meda. Deixa eu descer os filtros. Deixa eu ver o povo aqui, é momento de conversar com o povo. Luiz, da Memórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, já chegou, meu querido.
sempre presente. Igor Paiva, tudo. Então, essa semana a gente vai falar com comunicadores que têm uma pegada diferenciada. Então, minha primeira convidada da semana, a Badia Vieira, já vou apresentar para vocês. Na quinta-feira, eu vou trazer Clarice Miranda, uma expert que está lançando um workshop muito maneiro, voltado para uma, como eu poderia dizer, como se fosse uma conscientização da nossa postura com relação ao antirracismo. Então, ela vem falar sobre isso, ela está lançando um workshop muito legal, já está, se eu não me engano, na 3ª edição, para dar uma conscientizada de algumas coisas que a gente precisa parar para prestar atenção, não é verdade? E na sexta-feira tem o Beto Carramanhos, meu querido amigo divertidíssimo. Beto é ator, entrevistador, por isso que eu também estou chamando ele. Ele tem um programa aqui no Instagram. Ele é cabeleireiro. Ele tinha um quadro no programa da Ana Maria Braga. E aí eu propus a ele, Beto, você também tá nessa pegada que nem eu, de entrevistar. Ele vai vir tá vindo com um programa novo e tem novidade no canal do YouTube, mas na sexta-feira a gente conta. Então vai ser uma entrevista ping-pong. Ele vai me entrevistar e eu vou entrevistar ele. Tá bom? Ainda não tenho nome para esse quadro. Cadê o meu consultor de pitacos, Maurício? Como é que a gente pode chamar? Por enquanto, ali no post de divulgação, eu botei entrevista ping-pong, né? Então, vamos mais ou menos por aí. Vamos começar? Mas antes, indique já. Pega o dedito. Ai, eu tenho esquecido de me despedir de você com muito amor. Um momento voltei mercado. Vou ver se hoje eu lembro. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A Badia já está aqui. Então, indique já. Últimas chamadas. Vamos distribuir, convidar mais humanos para essa live, para a galera aparecer, enviar separadamente. E muitos coraçõezinhos, tá, gente? Para o tio Mark gostar cada vez mais da tia Pia e a tia Pia ficar aqui mais feliz. Muito linda você. Ai, obrigada, amores. Muito obrigada. Bom nome. Ah, gostou, Maurício? Ping Pia. Olha, gente, isso vai colaborando, dando ideias, que eu amo. Né? Porque a gente não cria nada. A gente pega as coisas, vai absorvendo, vai transformando. Né? O que a gente chama aqui no digital, a gente vai modelando. Importante a gente se inspirar em coisas que dão certo. No curso Marca Sexy da Tatiana Marques, a minha entrevistada de sexta-feira, ela falava assim, a gente tinha um TCC no final do curso, que era você montar uma campanha do seu primeiro serviço, enfim, do que eu vou fazer aqui quando eu começar a vender meus produtos, meus serviços aqui no digital. Ela falava, gente, vai lá, por exemplo, a Nike, pessoas fabulosas, com uma mente incrível, inteligentes. Presta atenção como é que eles fazem a campanha, vai lá e modela. A gente não está aqui para inventar a roda, não é mesmo? Então aqui é o quê? Para se reinventar, mas vendo o que os outros estão fazendo. Então é o que a gente chama no digital de modelagem. Eu vou botar meu teaser de entrada para nossa convidada especial. Ó, vou fechar os comentários, mas eu tô achando que hoje, no meio da live, ou mais do meio pro final, eu vou abrir os comentários, tá? Isso é uma coisa que eu ainda não testei aqui, mas que eu tô querendo fazer. Badia Vieira. A minha entrevistada de hoje, ela é multifacetada. Ela transita por várias áreas e é expert em comunicação, no humor, na direção, na escrita. Ela é multi. A Badia mergulha de cabeça no que se propõe a fazer e faz. Isso faz a diferença. No seu último mergulho,
Ela chegou em terras lusitanas. Ladies and gentlemen, raparigas and raparigas, aqui contigo, comigo e conosco, Abadia Vieira. Essa menina é muito danadinha, gente. Ela vai, faz e faz mesmo. Eu gosto mesmo dela. E temos muita coisa parecida, não é mesmo, Abadia? Querida! Mais ou menos pelo mesmo universo. Eu, quando fui fazer o seu briefing, eu fiquei observando isso. Falei, cara, a gente gosta de comunicar, a gente está empreendendo. A gente tem o humor como nosso carro-chefe, né? Que a gente leva para onde a gente faz. Bom, a senhora ainda está escrita, né? Coisas finas. A autoridade lançou livro. E aí, meu amor, Querida, obrigada pelo convite. obrigada. Gente, eu adorei o pré, adorei o filtro, adorei a condução, adorei a vinheta. Está muito profissional, meu filho. Estou Isso um não é pouquinho brinquedo, espantada. não. O que é isso, gente? O que Eu é isso? Que a pessoa chega aqui e fala, vou fazer e vou fazer. Você também é do fazer. Obrigada, Pia, por ter tô, me chamado. tô. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Existe o campo das ideias, que eu acho que como a gente é muito criativo, se bobear, você deve ter aí pelo menos uns 10 ou 15 projetos que você ainda tem na gaveta também para realizar. Eu também tenho muito isso e eu tenho mil ideias, mil coisas na cabeça, mas eu acho que a diferença mesmo é, às vezes você não consegue realizar tudo, mas você vai realizando aos poucos algumas coisas. Senão você só fica no campo e a gente que é artista, não custa nada para a gente só ficar no campo das ideias, né? São dois palitos. Se deixar, a gente fica Uma coisa elocubrando que me ideias. impede, às vezes, de realizar é a perfeição. Mas isso a gente vai falar quando a gente for falar Sim. aqui do momento da comunicação do empreendedorismo. Bom, aqui nesse programa, o programa é dividido em quadros. Então, o Certo. primeiro quadro que eu gostaria de fazer com você é um quadro onde você se apresenta. Então, eu vou perguntar para tu, ó, Abadia, quem és tu, bicha, na fila do cacetinho? Traduzindo para o pessoal. Quem é você na bicha, bicha é fila, do pão que é cacetinho? Quem és tu na bicha do cacetinho? Maravilhoso, o sotaque está nota 6. Vou te dizer nota 6, porque aqui ninguém em Portugal acha que os brasileiros falam português de Portugal, né? Já me acostumei com isso. Mas então, é uma pergunta muito interessante, porque a Badia em si, eu sou uma pessoa que descobri a arte velha, burra velha, eu já era bem mais velha, e sou uma pessoa que hoje eu me considero amante inveterada do humor, viciada. Eu acho que eu sou viciada no humor, eu sou essa pessoa que vim para cá porque entendi que o humor, junto com a arte, pode salvar vidas, porque salvou a minha, de certa forma. Então, eu acho que eu li esses dias sobre a questão do propósito, que o propósito é normalmente a nossa maior dor. E como a minha maior dor sempre foi ter essa dificuldade numa série de comunicações, eu sempre tive muita dificuldade na comunicação, passou a ser um propósito para mim. E eu descobri isso através da arte. Então eu sou essa pessoa que eu sou extremamente lúdica, extrovertida, grossa, muito prazer, talvez você não tenha visto, porque talvez você nunca tenha pisado no meu calo, mas eu sou grossa demais. Trabalho muito isso, porque eu chego a ser muito estúpida com as pessoas quando eu estou desagradada, não consigo disfarçar isso. Embora as pessoas digam, você é atriz, você podia fingir. Eu falei, olha, desculpa lhe dizer que a interpretação é uma arte da verdade. Então, você está me complicando quando você acha que eu estou mentindo quando eu estou no palco. Ou seja, está me ofendendo de novo, vai ficando pior. Mas Duplamenta. duplamente. Forma dupla. Então, assim, eu sou essa pessoa que descobri na arte, no humor, assim, a forma de me encontrar no mundo, né? De me encaixar, baseado nos desencaixes que eu encontrei aí ao longo da vida. E estamos falando de bastante idade, né? Não sou Ah, uma garotinha, não sou uma menininha tão pequenininha, então eu acho que na minha altura de idade eu posso dizer mais ou menos o que eu já acho de mim, que conta aí a história tem histórias abertas para contar, então a gente acaba se descobrindo. bom, você mergulha de cabeça em tudo que Sim, você faz, desde que eu te conheço, eu vejo isso. Chegou lá em terras lusitanas, mestranda em artes cinematográficas. sim. Por que essa ponte? Eu sei que o teu livro
fala, você entrevistou humoristas do Brasil e de Portugal. A gente vai Sim, falar sobre o gargalhadorismo. Ele é quase um stand-up. exatamente. Gargalhadorismo, é isso. É isso. Gargalhadorismo você quando chega em cena, fala gargalhadorismo com a Isso, tal da boa. caneta, né? Porque a gente, para Sim, quem faz o não sabe, teste, né? a gente bota As a caneta fonoaudiólogas mandam e todas fica lá essas. cheirando. Quando você não tem caneta, elas botam rolha, que eu não É sei isso. porquê. Elas É usam porque a rolha, que eu acho é que a rolha grande também, é desconfortável. É desconfortável. mas que funciona, funciona. Sim, Então, sim. dica número um, antes de gravar seu vídeo, faz o exercício da canetinha, porque resolve. Por que terras lusitanas? Foi por conta do mestrado? Não, Era um não, o desejo? mestrado surgiu, não, o mestrado surgiu depois. Eu vim para Portugal. Assim, minha primeira ideia era os Estados Unidos. Assim, eu tinha tentado, fiz umas pesquisas nos Estados Unidos, mas tem a língua, né, minha linda? Que o Ah, não. inglês, meu inglês, eu não tenho proficiência no inglês. Uma coisa é você chegar para as pessoas e se virar. Outra coisa é eu trabalhando com comunicação, chegar nos Estados Unidos falando very bad, né? Falando Não, very open the bad window, close inglês. the door. Meu inglês era só. Meu Mas, inglês é mas open the seu window, close the door. castelhano e espanhol é perfeito, né, Sí, hablamos querida? español, portugués, Sí. Portugal, varios Sabe que idiomas. recentemente, uma pausa, recentemente eu tive na Galiza e Ah, eu adorei, porque lá é o verdadeiro portunhol. E aí eu estava lá, porque a Galiza é divisazinha aqui com Portugal e Espanha, e eles falam galego. E o galego é portunhol, basicamente, é uma mistura. E eu toda feliz falei, bom, agora estou no lugar que as pessoas podem achar que estou falando espanhol. Aí fui perguntar para um galego, ele falou, ah. parece venezuelano. Eu falei, puta, nem assim eu disfarço que sou da Europa, né, Não. gente? Estou aqui totalmente latina. Mas Aliás, então, só uma parte, uma coisa que me irrita. Eu, como eu tenho essa facilidade para o sotaque, né, sim, por conta, eu acho que é um ouvido apurado por conta de ter sim, pais estrangeiros e porque sim. o meu entretenimento a nível de infância era imitar o Jô Soares e o Chico Anísio, que eu tenho verdadeira paixão pelo Chico Anísio, Ai, deslumbramento. gente. E aí, quando as pessoas acham que elas sabem fazer sotaque, tá? Eu Incrível. imagino, eu Eu imagino, eu Porque, cara, imagino. eu tenho essa facilidade. Já fiz russo, fiz mineira. O russo foi difícil. Mas Imagino. nossa, dificílimo. E, enfim, só para falar do sotaque, isso era Sim. uma parte que é uma coisa que Eu gosto muito de sotaques, eu mas amo. assim, eu tenho uma brincadeira, mas é longe de estar uma coisa. Eu faço no nível do humor, mas zoando, né? Não é especificamente, eu não faria uma personagem, eu teria que estudar bastante. Mas eu vi a questão dos Estados Unidos e na ocasião meu marido tinha a nacionalidade portuguesa, e ele falou: Olha, vamos conhecer, eu nem conhecia Portugal. E vim para Portugal para conhecer isso em março de 2016. Eu fiquei encantada, achei civilizadíssimo, achei tranquilo, achei seguro. Descobri que não fala a mesma língua que os portugueses, que na verdade não falamos, é É, engraçadíssimo a gente achar que é língua portuguesa, mas não é, de maneira bem pontual. Vários momentos eu me comuniquei erradamente aqui em Portugal, por cultura, por não saber as expressões e tal. E aí foi quando eu decidi, eu falei, olha, tirando a Venezuela, o Irã e o Iraque, eu queria era sair do Brasil mesmo naquela ocasião. Estava mesmo aflito, tinha sofrido um acidente, um assalto com mão armada, arma na cabeça. Eu fiquei muito traumatizada, fiquei com esse medo. E naquele momento eu precisava, falei, cara, preciso. E aí dali surgiu. Quando eu cheguei em Portugal, eu falei, cara, eu sei que me colocar, trazer a empresa para cá vai demorar um tempo, eu vou estudar. E aí eu fui bom, fazer estudo cinematográfico, o mestrado. Mas o engraçado é que, assim, de bate-pronto eu não fui aceita no mestrado. Porque como eu fiz no Brasil, eu não fiz bacharelado, eu fiz o Politécnico você não tinha de graduação. teatro. Aqui eles não consideravam isso como uma faculdade completa. Então eu tive que buscar ali uns recursos, tive que fazer novas solicitações e tal para conseguir entrar.
Estou na fase final do mestrado, já entreguei 3 vezes minha dissertação, já voltou 4 vezes para consertar, Nossa que é Senhora. assim, né? Que não vai, parece que não vai acabar nunca. Mas é uma experiência incrível. Porque a faculdade de cinema me deu uma outra visão, que é uma outra arte que eu não tinha. Engraçado que, como eu sou do teatro, eu tinha um certo preconceito. Tanto achava assim, televisão é uma coisa mais comercial, né? O cinema é lindo, mas é uma arte muito distante, né? Porque a gente sempre que pensa em cinema, a gente pensa em Hollywood, Bollywood, e a coisa é muito distante em vários níveis. Então, o cinema, de fato, era uma coisa muito longe para mim. E depois eu vi, cara, não é só a questão do cinema, é o audiovisual. Eu tenho paixão pelo audiovisual. E o audiovisual, ele te traz ali uma outra percepção, é um outro tipo de interpretação, é um outro tipo de comunicação, que eu fiquei encantada. Eu falei, gente, como é que é genial, como pode ser genial. Fui estudar mais sobre o passado da história do cinema, como é que os caras desenvolveram, Lumière. Cara, eu fiquei louca, eu falei, gente, que universo espetacular. Eu tenho Caro, paixão. é caro, mas é maravilhoso. Hoje nem é tão caro, que a gente não está falando de película nem tal, mas ainda é caro, né? É diferente, É. né? Porque, por exemplo, o teatro você produz uma vez e aquilo ali você pode replicar várias vezes. Cinema é tipo aquilo, né? Foi, acabou, desarma, devolve e acabou. Então, é uma produção muito, muito cara, embora fique eternizado nas câmeras. Mas eu fiquei muito encantada com a oportunidade de poder estudar cinema em outro país, né? Muito legal. Antes da gente falar do seu doc, que eu acho que é incrível, Sim, a gente combinou de falar um pouco sobre esse momento do treinamento, do método teatro business. Eu não quero muito entrar nessa coisa, não. sim, Você tem um método maneiríssimo perfeito. a partir dos jogos teatrais, mas eu acho que Isso, isso aí já rola muito dentro sim, do mundo corporativo. Então, eu vou sim. preferir que a gente pegue aqui o nosso tete a tete para falar dessas coisas que eu achei mais legais, Ótimo. Vamos lá. tá? Então, aqui a gente faz o que quer. Eu combinei o que Claro, meu amor. Claro, meu eu amor. já tinha descombinado isso, desde que você sabe que ela é estudiosa, ela faz briefings, eu já tinha desistido. Mas eu não falo, eu comuniquei ela não, tá? Sim, Mas maravilhoso. antes, Tulis, quero fazer um quadro com você, que é Meu Passado Me Condena. Ah, meu Deus. Eu vi que a gente tem um passado muito parecido no momento escola. Sim. Eu fui convidada a me retirar de todas as escolas que eu passei, tá? Ai, que delícia. É, eu vou contar 2 ou 3 coisas Sim, enquanto você vai pensando aí o que sim. bafão você vai contar que te condena aí da tua escola. Então, eu fui convidada a me retirar das escolas pelas quais eu passei. Eu tive que repetir o CA, porque eu era Ai, imperativa, eu não conseguia sentar. Então, eu me alfabetizei em pé. E aí, eles falaram para minha como? mãe que ia ter que repetir o CA para ver se eu pelo menos conseguia sentar. Então, foi condição sine qua non da escola eu fazer alguma atividade física. Então, minha mãe me levava à praia pela manhã, que era a hora que ela também respirava, tinha um pouco de sossego, que eu não infernizava a vida dela. Ela podia ler o jornalzinho dela enquanto eu pegava a onda. Sim, Aí eu fazia uma atividade física na escola, que no começo foi balé clássico. Quando saía da escola às 5 da tarde, minha mãe me levava à pracinha, quer dizer, fazia o balé clássico e ia para a pracinha. sim. Que tinha E mesmo energia para gastar, né, Melinda? era muita energia, tá? Sim, sei E disso. aí fui convidada a me retirar do Colégio Notre Dame, Atraburro e Sai Madame com 10 anos de idade. Que delícia. E você na sua escola, conta. Porque também Eu tu fui era, convidada a era me retirar antes. Eu fui convidada com menos idade. Que era assim, eu descobri quase que sem querer que eu era daltônica. Porque eu comecei a errar as cores todas na escola. A professora chamou meus pais e falou: olha, sua filha burra ela não é. Então ela deve ter algum problema de visão que ela erra as cores todas aqui. E aí descobri, lá para meus 7 anos, 6, 7 anos, que eu tinha problema de daltonismo, que é a confusão das cores. Quem não sabe, é isso. Quando você confunde as cores, tonalidades, etc. Nessa ocasião, quando eu descobri isso, o que eu passei a fazer? Eu escondia meus lápis de cores, minhas canetinhas e pedia a cor certa. Então, pinte com vermelho. Aí eu, me empresta o vermelho? Me empresta o esperto. verde? Porque aí eu não errava mais. E um dia, esse parceiro meu, que era um que eu fazia de capacho, né? Que a gente sempre tem uma coisa assim danada,
tem alguém que faz a gente de capacho e a gente faz alguém de capacho, porque criança é vingativa, né? Então É. alguém me fazia e eu fazia alguém também. Isso Criança é má, acontecia. né? Aí a gente vai É claro, é a origem, né? É a aprendendo, origem de tudo, a gente já faz começa parte. na infância. E aí, quando ele não me ofereceu, não me emprestou o lapisinho de cor, minha linda, o que eu fiz? Eu arriei as calças do moleque, dei-lhe uma banda e pisei nos badalos, que eu sou dessa. Ah, Só que era uma coisas, escola de freira, né? Era uma coisas escola de freira poucas. também. Então, a escola de freira chamou minha mamãe, disse que eu não ficaria na escola, a não ser que fizessem, na época era eletroencefalograma, para saber se eu não era completamente falida da minha cabeça. E ali foi a minha primeira experiência de talvez saísse da escola. Mas depois eu tive muitas, até os 16 anos, que foi a última escola que eu terminei o segundo grau, eu era muito porradeira. Eu gostava de resolver as coisas na mão. Então, como meu pai me criou como um menino de chute, raquetada, briga, eu Aham. achei que eu podia resolver as coisas todas na porrada. Então, toda a escola que eu passava, eu tinha momento porrada em algum momento. Não, e sabe como é que eu resolvi? Era Dr. Scholl. Eu pegava o tamanco, o Dr. Scholl, tacava nos meninos. O tamanco do Dr. E Eu coisa, não, eu eu quebrei era de tudo. mão mesmo, era Não, eu soco, era era tamanco do Dr. Scholl. pontapé. E eu não gostava de brigar, tipo, puxão de cabelo, unhada, não, que eu nem Não, unha não tinha. trabalhamos com coisas de menino. Eu era soco, pontapé, chute. Ou seja, eu era um verdadeiro menino, né? Que eu costumo até dizer que eu era um homem num corpo de mulher que gosta de homem. Olha que engraçado. Que é exatamente essa. Aliás, eu devia ter dito isso no momento que você perguntou quem era a Badia na fila do pão. Que eu É. poderia ter dito, eu sou um homem no corpo de mulher que gosta de homem, que é isso aí que eu sou completamente menino mesmo, assim, de Não, raiz. também. Com aquele cabelo Juquinha, que eu tava de filtro, eu Sim, nunca tive busto. Até os 12 anos foi quando eu, né, comecei a ficar mais mocinha de sim. corpo. Todo mundo achava que eu era menino. E o Eu cabelo também. ajudava, né, Eu amor? tive, eu tive um cabelinho Joãozinho, uma época da minha vida. E quando não era Joãozinho, era vassourinha, porque era o cabelo assim, que parecia um triângulo isósceles, completamente É crespo. cheio, Aí, crespo, e que na época não tinha esses produtos maravilhosos que hoje tem, para cabelo cacheado, né, para hidratar os cachos. Era tudo assim, né? E a gente ainda não sabia, eu ainda penteava, que ficava pior ainda. Então, assim, era de Elba Ramalho para cima, magra igual um varapau. Então era Vassourinha, que era o meu apelido, que era uma coisa que eu odiava. Se tinha uma coisa que eu vassoura. odiava, era me chamar de Vassourinha. Porque tinha uma música que eu não sei se você vai lembrar, que eu não Não, sei de qual programa, que era Varre, varre, Vassourinha, que a lembro. sirene já... Me veio à mente. Gente, e aí aquilo ali para mim era o horror da minha vida. Era varre, varre, Vassourinha. Eu não aguentava. Eu fiquei um tempo sem querer botar a mão em vassoura e adjacente, rodo, vassoura, qualquer outra dessas coisas que tivesse Trabalhamos aquele com pau. pá. É. Pois é, Não, exatamente, eu exatamente. era Olivia Palito, né? Porque eu sempre fui magra com essa cara de fresta. Normal, é. E Normal. teve uma época que eu era piromba, porque eu imitava o Tony Tornado. Piromba, pirombe. Gostinho, é piromba. Aonde eu chegava Meu piromba, piromba, Deus. pirombe. Coitadas, gente, quem trouxe? Piromba. Que Né? A pessoa maravilha. devia perguntar, quem trouxe essa unidade? Né? É isso, minha linda, é isso. Então, o nosso passado Éramos nos desse povo. condena, né, meu amor? Graças a Um Deus. bocado, um bocado. Aleluia, Gretchen, aleluia, Gretchen. Então, esse foi o momento que nós temos outra coisa que também temos em comum. E a outra coisa é que você também não queria ser atriz. Não era uma Nem coisa um pouco. desde a infância, eu quero ser atriz. Nem Eu um já pouco. contei aqui que eu queria ser Sim. chacrete, né? Esse era o meu desejo, era ser chacrete. Não, o meu E não você? tinha absolutamente nada a ver com arte. Eu queria ser juíza. Minha avó é advogada, contabilista, né, contadora também. Minha mãe é contadora e eu fui criada dentro do escritório de contabilidade. Dos 11 anos eu já trabalhava. Eu com 14 anos tinha 2 funcionários na área fiscal dentro do escritório da minha avó, subordinados a mim. Eu tinha 14 anos. Que Então a minha legal. vida sempre foi muito assim ligada ao corporativo e assim, era muito louco porque eu não tinha a menor intenção. E eu me lembro que a coisa mais ousada que eu pedi para fazer na época da minha avó, que eu queria fazer uma coisa, atividade pós-escolar, que era karatê, porque eu era um menino, né? Eu Uhum. queria fazer arte marcial, e ela falou: karatê é o caralho. Você vai estudar e trabalhar, porque karatê não dá, como é que é?
Como é que ela falava? Karatê não dá. Ai, gente, tinha uma palavra que ela usava que era muito. Não dá sustento. Karatê não dá sustento para ninguém. E aí, assim, eu humildemente entendi que o karatê não ia me dar futuro, do jeito que a vovó pediu carinhosamente para eu esquecer o karatê. E aí eu Por realmente isso você não tem um tinha tido ascendente, você puxou um pouco a ela, né? totalmente. Eu sou totalmente isso. A minha avó tá muito doentinha hoje, não vamos falar de coisa triste, a vovó tá na cama e tal. Mas a minha avó, até bem pouco tempo atrás, era muito engraçado que se você ligasse para o escritório, ligasse e ela atendesse, e fosse uma ligação errada, normalmente a pessoa falava assim, alô, ela, alô. Aí a pessoa falava, quem tá falando? Ela diz você com quem você quer falar, você que me ligou? Era assim. Ah, E se a tratos pessoa finos. falasse um nome errado, tipo, eu quero falar com o Joaquim, que não tinha Joaquim no escritório, ela não tem Joaquim aqui. Ah, mas como que não tem Joaquim? Meu filho, eu já te falei que não tem Joaquim, porque se eu sou aqui e eu estou dizendo que não tem Joaquim, não tem. E se você não tem mais o que fazer, você acerta teu dedo aí, que você fica digitando errado, porque você não tem mais o que fazer, eu tenho mais o que fazer. Era assim, vovó. Vovó era nesse nível de Uhum. querida. De candura. Então, e eu realmente, eu não tinha a menor pretensão artisticamente, mas depois o bicho me pegou, né, minha filha? Aí vai fazer o quê? Fazer É, um é negócio. igualzinho. Eu fiz teatro na adolescência, aí todo mundo, gente, você tem que ser atriz. Eu falava, ah, gente, para. Fiquei lá no tablado durante 3 anos, feliz da vida, mas Olha, veio, como é que chama isso? Vestibular, não sei o quê. Eu, na realidade, aí eu voltei para a escola. Eu entrei na universidade, me senti completamente perdida. você Fui fazia fazer o quê? análise para ver o que eu... Desenho industrial. Eu pegava o Jesus! negócio do desenho industrial que eu não conseguia fazer, eu amassava. Geometria descritiva, coisas fantásticas que você devia. Aí eu falei, tudo errado. Aí aprendi a falar italiano, fazia o curso de italiano, que era a única coisa que eu gostava Que na bacana. universidade. Falei, eu vou voltar para o normal. E voltei para o normal, para a escola, para o segundo grau, e me formei como professora. Toda Uau. errada, gente. Ah, toda errada. Gente. Mas também não fazendo, né? Não quero isso, isso não Sim, tem a ver comigo. sim, Peguei uma sim. maquininha, calculei, fui para fazer análise, que era a melhor coisa que eu podia fazer. Nosso próximo quadro, quem não comunica, quem não se comunica, se trumbica, né? Que é o Hum, carro-chefe do nosso programa. sim, Você também é mentor em comunicação. Então, vamos dar uma sim. dica aqui para a galera que está aqui assistindo Eu e que até quer sugiro que empreender e que agora, então, empreende. agora eu acho que não sei se você pensou em abrir os comentários, agora é numa boa hora, porque como você está Será? falando está falando de comunicação, deixa o povo comunicar aí se quiserem para poder de repente Vamos tirar testar essa. de vários comentários. Vamos Pronto, lá. deixa o povo falar aí que a gente. Cara, eu vou te falar, acho que uma das coisas mais interessantes nesses meus estudos de comunicação é que a gente tem uma pegada engraçada de achar que comunicação é o que eu falo. E na verdade não é. Comunicação é o que o outro vai entender. Então, isso é uma pegadinha muito interessante, porque quando eu falo e a Hum, outra pessoa manifesta alguma dúvida sobre o que eu estou falando, é sinal de que eu não comuniquei ou não chequei que esta pessoa tinha aquela determinada dúvida. E eu acho que é uma das coisas mais curiosas, porque boa parte das pessoas que comunica acha que comunicar é falar e esquece da parte da escuta, né? Do que você pode receber em troca. Não necessariamente verbalmente, mas corporalmente. Se eu estou falando aqui, de claro. repente eu começo a falar muito rápido, começo a falar coisas que você não vai entender, começo a falar coisas Se eu vou desconexas. me afastando de você, algum Ou se você se afasta, ou seu olho, né? Que você começa, a pessoa dá. Todas as pessoas, exceto pessoas mais fechadas e tal, elas soltam no corpo e no olhar alguma dica de que tá dando merda aquilo ali, né? De alguma forma aquela merda não tá vindo. Então, acho que isso é uma das características. Você aprende, acho que uma das coisas que você aprende com a comunicação é essa coisa da generosidade. Você passa a ficar mais generoso com relação ao outro, que você fala assim, eu tô com uma mania horrorosa, inclusive, agora que assim, eu falo um negócio pra não. você, fala, entendeu ou não? Ah, é Entendeu ou horrível. não? Porque Porque desqualifica o outro. e eu fico Na tão tal da ansiosa. neurolinguística, não sei o que, você ia levar uma bifa. E outra coisa, eu tenho um vício de linguagem que é assim, é disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando. Meu marido até brinca, ele fala, é disso que você tá falando? Porque tem umas palavrinhas que às vezes você pega, é fase, não é a vida inteira, mas é uma fase. E eu tô com esse, entendeu ou não? Entendeu ou não?
De tamanha ansiedade para o outro, eu estar Mas certa o que o outro caminho, está. eu aprendi essa dica de oratória. O caminho é eu consegui me explicar, então você traz para você a responsabilidade. Sim, E o sim. outro consegue te devolver alguma coisa. Sim, é perfeito, é perfeito. Eu consegui Esse te é explicar, ótimo, é ótimo, é ótimo. O porque aí, melhor, mesmo que o outro não tenha sim, entendido, você isenta essa sim. suposta Tipo, dificuldade, você né? entendeu, seu burro, né? Tipo, mais ou menos, né? Você entendeu, seu burro? Ou eu Eu que consegui tô. comunicar, eu consegui me Sim, expressar, então sim, parte de boa, você. Né? Porque, boa, na muito realidade, boa. a gente tem direito de falar da gente mesmo, né? A gente não tem direito de falar do outro, isso é um princípio. Né? É, a Ah, verdade, fica, hashtag fica a dica. Fala cada um do si, do seu quadrado. Ah, podendo falar de si à vontade, é verdade, né? E, a e, gente não e, tem e esse num direito. quadrante de muito confortável, né? Tipo, eu posso falar de mim confortavelmente, está tudo certo, é verdade, isso mesmo. E aí, gente, alguma pergunta? Vocês podem Eu não usar vi, eu não esse, vi. Ah, esse pontinho ah, de interrogação, que tem o retângulozinho, é para uma pergunta. ah, Tá? boa. Ele é Ó, tá legal da vendo? gente usar porque ela aparece aqui para gente. Então, quando Olha, a live tem muita gente, as pessoas comentam: cadê os coração, gente? Pelo amor de Maria Helena, bota coração aí, que a gente abriu os comentários. O tio Marcos já está me xoxando, já está botando minha brutueza lá para trás. Taca de um coração aí, pelo amor de Maria Helena. É olha, o importante. coração para mim não aparece, sabia? Não, acho que é porque você está. Para mim também É. não. Ah, tá. A gente não Porque a pode, gente a pode gente não pode fazer. dar coração na gente mesmo, já Ah, muitas entendi. graças. É, Botar não dá para corações. Graças, dar. meu amor, graças, ricura. Isso é bom. Vamos falar desse seu documentário, né? Deixa eu pegar aqui minha cola, porque eu gosto de falar coisa direitinho. Você produziu, dirigiu um documentário relacionado com empreendedorismo e comportamento. Você Sim. foi apenas a 7 países. Tá certo, senhor? Tá Tá certo. certo, sim, Tá? senhor. Tá certo, sim, senhor. Conta. Inclusive, esse documentário foi incrível Eu porque, assisti uma live, né, semana passada. sim, esse foi outro. Esse documentário foi o segundo que eu fiz com a Renata Bueno. Esse primeiro que você está falando, que é o Mindset dos Empreendedores, foi o primeiro documentário que eu fiz. Eu ainda não tinha entrado na universidade de cinema. Eu simplesmente eu falei, eu quero documentar, porque tem uma coisa muito interessante do brasileiro, que quando ele vai para outro país, né, tipo, ele acaba tendo que ter uma postura adequada Hum. àquele país. Mas a visão do estrangeiro em relação ao brasileiro, às vezes, é mutante. E eu tive em 7 países diferentes e foi uma oportunidade incrível para conversar com o nativo e para conversar com o brasileiro residente naquele país. Ambos empreendedores, alguns empreendedores do próprio negócio e outros empreendedores, intraempreendedores, que trabalhavam em empresas. O maior objetivo disso era identificar em cada país qual era a maior dificuldade de empreender. Então, qual era o maior desafio? Então, eu tive no Japão, eu tive na Itália, tive na Espanha, tive na Irlanda, Estados Unidos, no Brasil. Olha, por acaso no Brasil também tive. E acho que está faltando um país que eu esqueci, que eram 7. Eram Olha, 7. Portugal. Portugal, é porque eu estou aqui, Legal. eu esqueço que Ah, aqui já é. Eu já tá tão esqueço que é. ativa nessa Então foi história. isso. Foi Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália e Japão. Assim, era interessante nesse documento. Aliás, eu tenho que dizer que esse documentário ficou, ó, uma merda. Porque, sério, foi meu primeiro documentário, Outra sério, foi meu coisas primeiro finas que estava documentário. trazendo, que Gislane para 7 países, Pois é, entrevistando. meu amor. O pior não foi isso. Eu entrevistei, aqui em Portugal, eu entrevistei o maior comediante, que é o Ricardo Araújo Pereira, o mais fodaço. E ele ficou 40 minutos nesse meu documentário e tal. E depois ele apresentou o meu livro, porque eu peguei esse É isso que eu ia documentário falar, ele está no seu e ele livro. está no meu livro. Eu transcrevi o documentário, a entrevista e botei no livro, já que a porra da imagem já não dava para usar tão bem. Foram muitas cagadas, porque produzir um documentário, viajando. Na Itália, por exemplo, só fui eu. Só eu levei a câmera e fui. Então era uma câmera desse tamanho, não dá nem para fazer, não dá nem para enquadrar na tela, cara, uma PMW, uma PW da Sony 400, uma bicha enorme, com um tripé do tamanho de um caceta, e microfone, um monte de coisa, e eu sem direito, algumas configurações, ai, não entrou, deu merda. Então, assim,
quando o Ricardo apresentou o meu livro, eu falei, olha, inclusive, Ricardo, quero logo te dizer que aquele documentário ficou uma merda, me desculpe, porque eu tive que dar satisfação para as pessoas. Murilo Gun Claro. estava nesse meu documentário, o Ricardo Araújo Pereira, o Fá Porchat estava nesse Tata documentário, Werneck, Tata Werneck, mas a Tata não foi imagem, a Tata eu fiz áudio com só ela. áudio. Mas Sei que assim, ela tá no livro, eu me tá lembro no das livro, pessoas que estão isso, no isso. livro. E aí eu falei, gente, eu tenho que dar satisfação para essas pessoas que esse documentário não vai servir, as imagens não vão servir para nível de documentário, serve para internet. Tanto que eu coloquei alguns trechos da entrevista do Porchat na minha rede, porque assim, não tendo compromisso com o cinema. Hoje, vendo o Claro. cinema e o cuidado que é para produzir um filme, eu não teria de jeito nenhum coragem. Depois que eu estudei, que eu falei, gente, eu não posso entregar isso. Que isso está mais voltado para um programa de televisão do que cinema. Então, com um conceito totalmente equivocado de documentário, mas eu fui fazer. Ou seja, em relação a conteúdo, está riquíssimo. Em relação à imagem, já não é Aí eu uma já. Assim, coisa. e a pessoa não desistiu, tá, gente? Quem tem ainda uma vontade dentro do coraçãozinho, pega a vontade e Sim, segue. sim. Tá? Aí o Você viu que segundo, ela não. fez o toque, foi para 7 países, gastou de um dinheiro, xoxada. Não ficou bom. Mas Xoxada, não meu desistiu. amor. Então Não vamos falar desse desisti. segundo, que eu Ah, assisti sim. a O live, que eu segundo, achei muito legal. o Conta pra segundo foi muito gente. bacana, que é a primeira mulher ítalo-brasileira, que é a Renata Bueno, a ocupar o parlamento italiano. E eu descobri ela por acaso, foi muito interessante que eu descobri ela por acaso, a história dela, né? Na verdade, um amigo nosso em comum falou que ela existia, né? Falou, olha, tem uma pessoa, porque ele estava vendo que eu estava fazendo um documentário sobre empreendedorismo, ele falou, olha, tem uma empreendedora, e quando ele falou empreendedora, eu falei, porra, se ela é política, político não é empreendedor, meu amor. Político não tem nada de empreendedorismo. E eu fui estudar a história dela. E a loucura, você não vai acreditar. O nome do documentário é Viewpoint of Renata Bueno, que é o ponto de vista da Renata Bueno. Eu, quando fui estudar sobre ela, descobri que ela tinha sido vereadora em Curitiba e depois se tornou deputada no parlamento italiano. A coisa mais surreal é que eu entrevistando ela ainda por telefone, falei, Renata, ó, Viewpoint of Renata Bueno é bem bacana e tal. Quando você estiver aí na Itália, a gente se encontra, você dirige, não sei o que. Ela falou, eu não dirijo. Eu falei, você não dirige? Ela falou, não, porque eu só tenho 50% da visão. É, Eu falei, como é que é, Renata? Você não enxerga? Ela, não, tem uma doença. Explicou qual era a doença. E eu fui entrevistar os pais dela para entender a coisa. E eu fiquei louca, porque assim, no documentário, ela conta que ela recebeu no trabalho dela, no gabinete dela, o Ligeirinho, que era um jornaleiro, um carteiro muito famoso, que chegou até aí no Jô, e depois ele ficou cego com a mesma doença dela. E ela falou, se você quiser trabalhar no meu gabinete, pode, porque no meu gabinete não enxergar não é desculpa para não trabalhar. Você vê que o universo encontrou ela com esse carteiro e tal. E eu descobri uma série de coisas interessantes nessa viagem política, né, de filmar lá dentro do parlamento italiano. Eu entrevistei muita gente que, de fato, assim, é óbvio que o político ele pode ser e deve ser empreendedor. Ele vai buscar as causas que ele vai defender, ele vai legislar, ele vai criar as coisas com as quais ele se identifica, e isso, sem dúvida alguma, é empreender. Porque às vezes a gente tem essa visão de que, olha, para eu empreender, eu tenho que montar meu próprio negócio. Não, você é o empreendedorismo intraempreendedor. deve estar ligado a isso, a negócio, a dinheiro. Mas não é. Empreender é fazer algo. Você pode empreender dentro da sua casa, você pode empreender dentro de uma empresa, como é o intraempreendedorismo. Então, assim, foi uma descoberta muito interessante ver a Renata Bueno como empreendedora, porque ela, por exemplo, levou a Lei Rouanet do Brasil para a Itália. Ela Olha, legislou na Itália, porque ela viu que existia essa lei no Brasil e falou: poxa, a Itália é um museu a céu aberto, por que não termos uma lei de incentivo a questões culturais, mas ainda não é no nível de peças, etc., é só para obras de empreendimentos, vamos dizer, construções, né? Mas ou seja, ela pegou uma necessidade e legislou num outro país. Isso é empreender, você pegar algo e levar ele até a sua conclusão. Eu achei interessantíssimo pensar sobre ver com essa visão, sabe?
Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu também não, mas, É porque, na mas é uma realidade, visão. são novos tempos, né? A ótica da gente está mudando. A gente Sim, tá, agora tem que ver o mundo de uma outra maneira. mais E, ainda agora. né, principalmente aqui na rede social, tem um discurso muito grande de sai do CLT, né? Essa Sim. galera É. toda que eu tenho seguido, que eu tenho aprendido sobre comunicação e empreendedorismo aqui no mundo digital, tá com essa campanha sério, né? Vai ficar Sim. aí trabalhando 8 horas por dia, 40 horas por semana para ganhar um A salário mínimo. geração, a geração do Não, meu pega o teu filho, talento e faz alguma coisa aí, né? a geração do meu filho não cogita mais isso. Assim, a geração dos jovens, eles estão totalmente focados no eu vou fazer aquilo que eu gosto. Tá bom, meu filho, mas se você não ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro o suficiente para eu fazer o que eu gosto. Então, isso já está tão no DNA dessa galera mais jovem que chega a ser assustador. Porque era o mesmo problema. Meu pai sempre falou: Nossa, você não vai trabalhar de carteira assinada? Você É, a vai, vida vai abrir inteira sua isso. empresa? Então, né? Ou você não vai fazer um concurso público? Você não vai concluir seus estudos, porque senão você vai perder suas oportunidades. Então, o mesmo choque está acontecendo agora com essa outra geração, que quando ele propõe fazer alguma coisa diferente, você fala: Meu Deus do céu, como é que vai ser o futuro desse menino? Como é que vai ser o futuro dessa outra jovem que diz que vai ser youtuber? Você fala, pelo amor de Deus, vai ser youtuber não, meu Tava doida filho. para ser youtuber de Vai sucesso, demorar. eu ia ficar tão feliz. Eu também, Tô minha filha, estudando, mas diferente tô do que a gente estudando. pensa, não é só botar uma câmera e sair falando. Não, Hoje em dia, pode ter sido sim, na época de Felipe Neto, pode ter sido pelo pioneirismo, né? Você era colocar uma câmera, ter a coragem, empreender, tem o talento dele, o mérito dele, sem dúvida alguma. Mas hoje, para você botar 1 milhão de assinantes no teu canal, meu amor, você tem que rodar a sua baiela, porque não tem condição. As pessoas têm tanta não é fácil, oferta, não. tem tanta coisa no YouTube que você fala assim, porra, para brigar é duelo Mas de aqui gigante. também, né? Aqui para você se destacar, mas nós somos dessas, né, meu amor? A Sim, gente meu amor, vai é seguir em isso. frente e Mas é isso ou nada, né? deixa eu fazer um bate-bola com você. Olha que Fala, sofreu minha queda linda. aqui, as fichas. Coisas finas, temos Ai, fichas. meu Deus. Coisas finas. Vou fazer contigo aquele. Lembra do programa do Extra Studio, que era apresentado pelo James Lipton, que era um dos reitores Sim, da sim, escola sim, Extra Studio? sim. Então, ele pegava, para a galera que não conhece, ele pegava um questionário que foi inventado pelo Bernard Pivot, que era um francês apresentador da década de 70. Ele criou esse questionário e o James usou no programa do Actor Studio, que é uma delícia. Ó, vamos Então, o lá. nosso momento ping-pong, você responde. Ok, Vamos lá, sem pensar muito, tá. exercitar o poder da associação, gente, é importante. Se Vamos nessa. liberem. Eu faço isso com meus alunos. Escolhe uma cor. Escolhe uma cor. É simples. É ação e reação. A gente não pode ter isso, né? É Sim, importante. claro. Vamos lá. Qual a sua palavra favorita? Amizade, E a palavra que você não gosta? raiva, O que te excita? champanhe, O que te desagrada? mentira, Que som ou barulho você gosta? carros, E o que você não gosta? peidos, Qual o seu palavrão predileto? caralho. Que outra profissão você teria se você não tivesse, se não fosse um comunicador, humorista, escritora, Queria muito empreendedor? ser cantora, eu acho que a música é divina. Que outra profissão você não teria? Acho que hoje em dia juíza. E se o céu existe, Abadia, você chegasse lá, o que você gostaria que ele te dissesse? Caralho, chegou, velho. Chegou aqui, parabéns. Obrigada, viu? Merda Lindona, aí no seu, obrigada, obrigado pelo nos seus convite. docs, Obrigada, obrigado por tudo. E perseverança aí. é isso. Ó, sexta-feira eu vou fazer uma live de comunicação, 10 horas da manhã no Brasil, 2 horas da tarde aqui,
onde eu vou falar de uma série de limitações em relação à comunicação. Quem estiver aqui assistindo, galeres, Depois me vai manda o lá no flyer que meu... eu boto Tá, lá, vou a gente mandar. divulga. Apareçam lá que a gente vai Né? falar sobre a comunicação. Pia, minha linda, E, bicha, tu me você, espera. Eu vou a você, Portugal, hein? por favor, hein? Tenho este so love, so love. Por E favor, eu quero apareça isso aqui. na vida. Eu estou fazendo uma pós numa escola de negócios de Barcelona Ai, que sobre linda! desenvolvimento humano, para já ter um Maravilhoso. título internacional. Ah, Ótimo. coisas Ah, finas, garota. garota. E Tô... venha para cá, e venha para cá. Fecha. A gente vai tomar uns vinhozinhos, que é uma coisa que eu tenho É, feito muita coisa aqui em Portugal, é beber vinho, minha linda. Se tem uma vamos. coisa que eu tô bebendo é vinho. A Tem gente gente come batendo palma vinho. para Portugal. Para Portugal e para Barcelona, eu acho. Que acho que o povo tá batendo palma é de Barcelona a Portugal, que é É. duas coisas maravilhosas. Mas Como é que é, é beber em português de Portugal? beber de quê? De bebida? É, porque lá na Argentina Vamos é aos copos. vamos Aos aos copos. copos. Ah, vamos Vamos aos aos copos, é copos. muito bom. Porque na Vamos aos Argentina copos. voy a chupar. Chupar é encher a cara. Chupar? Chupar. Por isso que eu estou perguntando. Olha, então chupar na Argentina é bom de todo lado, né? Chupar e Sí, vamos chupar. a chupar una cervecita, una birra. Ah, Então, vamos encher os gente. copos e É, encher vamos a aos lata copos. Vamos quando aos estiver aí copos. em Portugal junto contigo. Tá Só bem, minha love, só linda. love. Beijo grande, Beijo, meu lindona. amor. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu, Pia. Gente, grazie mille por ter comparecido aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Realmente foi um papo giro, né? Eu cá, ela lá de boa, pobre coitada, passa meia-noite lá, porque são 5 horas, vai dormir, e eu vou a descansar um pouquinho. Então, eu peço para você, para depois você aparecer lá no meu post no IGTV, se você curtiu essa live. Vai lá, deixa o seu like, faz um comentário, que é importante para mim. Obrigada pela presença de todos. Até quarta-feira amanhã eu estarei no YouTube às 20 horas com o Exército de Branca Leone, tá bom? E quinta-feira eu vou trazer para vocês Clarice Miranda, uma expert, que a gente vai falar sobre a visão que a gente tem do racismo. Um papo cabeça, mais divertido, porque Clarice também trabalhou na noite e tem muita história para contar. Um beijo e um queijo.